Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. E se tem um vídeo que eu peço para vocês assistirem do começo ao fim e prestarem atenção nos detalhes, é esse aqui. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que o Haddad muito provavelmente está no segundo turno já, tá garantido, e mais, todo o caminho que ele fará e ele percorrerá para tirar ainda mais votos na região Nordeste e nas periferias das grandes cidades. Se a última pesquisa do Ibope te assustou, se prepara, ainda tem mais para vir e eu vou provar isso para você. Mas não vou só trazer más notícias. Eu também vou falar para vocês o que nós podemos fazer para impedir o crescimento do petismo e para impedir que eles tenham o número de votos, por exemplo, que eles tiveram com a Dilma no segundo turno. A estratégia que eu posso adotar, você pode adotar, tua família, teus amigos podem adotar. Porque se esse vídeo for visto por pelo menos 100 mil pessoas, o simples que a gente pode fazer aqui, se cada um virar 6 votos, se esse vídeo for visto por 200 mil pessoas e cada um virar 6 votos, a gente já come a diferença que ele possa vir a ter no segundo turno. Então eu vou falar do problema e vou sugerir coisas que você pode fazer para tirar da mão do PT o Palácio do Planalto. Antes de continuar, eu peço para você, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like nesse vídeo e se quiser ajudar o nosso trabalho a continuar, a perseverar, www.mbl.org.br/contribua. A última pesquisa do Ibope demonstrou que o Haddad estava com 22% e o Jair Bolsonaro com 28%. Aí você vai me falar, não, calma, isso é tudo mentira, isso tudo é uma grande armação. Veja bem, o MBL fez um agregador de pesquisas, né? Tá lá em www.mbl.org.br/análise, onde você pode acompanhar lá a média diária de todas as pesquisas nos últimos 7 dias. Ou seja, a gente pegou todas as pesquisas, a do BTG, a do Data 360, o Ibope, Datafolha, de todo mundo. Tem vários institutos diferentes, várias metodologias diferentes e tiramos uma média. Lá na média, o Bolsonaro tem por volta de 28% e o Haddad tem por volta de 19%. Ou seja, em alguns ele tá com menos de 22%, outros ele tá com mais. Foi chegou nessa média de 19%, mas o que importa é a tendência de subida do Fernando Haddad e, de certa maneira, todos os demais candidatos apresentam uma leve tendência de estagnação ou mesmo de queda. Então o cenário hoje é esse. Aí você de novo pode falar, tudo bem, mas de onde o Haddad está tirando esses votos? Eu não conheço os eleitores. E aí, esse é o cerne do vídeo, né? A gente vai se lembrar que um mês atrás eu publiquei um vídeo aqui nesse canal chamado Trago Péssimas Notícias, onde a gente falava exatamente disso, de que o Haddad, que na época nem candidato oficial era, ele era o vice do Lula, ele iria crescer, em especial no Nordeste, utilizando-se da rede de deputados, prefeitos e em especial candidatos a governador naquela região que iriam irrigar, fazer a máquina chegar naqueles lugares onde tem os eleitores e irrigar esses eleitores de material falando que o Lula era Haddad, que o Haddad era Lula, a propaganda ia ser toda voltada nisso, a TV era toda voltada nisso, e aquele eleitor que gosta do Lula, que não sabe nem que o Lula às vezes foi preso, que tá perdido da vida, é Lula, Haddad é Lula, eu vou votar em quem o Lula mandar. Pois bem, a campanha está dando certo. O Haddad cresceu demais no Nordeste. A pesquisa do Ibope demonstra que o Haddad já está com 34% na região Nordeste. Porém, a terrível notícia é que ainda há mais espaço para crescimento dele. E mais, além de haver espaço para crescimento dele, ainda há espaço para que o Haddad rouba votos, por exemplo, do Ciro Gomes, que tem uma concentração boa de votos, por exemplo, no Sergipe e em especial no Ceará, e ganhe mais força e vá com chances empatado ou talvez até na frente do Bolsonaro pro segundo turno. Infelizmente, isso é possível. Eu peguei uma colinha aqui só para lembrar, até na comparação daquele vídeo que a gente fez do Trago Péssimas Notícias, como tá o cenário para governador no Nordeste. Vou fazer um apanhado rápido. Ó. No Ceará, o Camilo Santana do PT tem 69%, ou seja, um 69% com o seu dinheiro. Renanzinho, filho do Renan Calheiros, em Alagoas, 65%, ele que é do MDB. Flávio Dino, do PCdoB, tem 55% no Maranhão. O Wellington Dias, do PT no Piauí, 53%. Na Bahia, o Rui Costa, do PT, tem 60%. Paulo Câmara, do PSB, apoiado pelo PT lá em Pernambuco, tem 33%. João Azevedo, do PSB, na Paraíba, tem 32%. Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, tem 39%. O único estado ali que, vamos dizer assim, o PT não tá tão bem é Sergipe, e Sergipe é tão pequeno que praticamente nem conta nisso. O que eu quero chegar é: todos os candidatos apoiados pelo PT têm muito mais do que 34% na região Nordeste. E todos eles estão apoiando o PT e sendo apoiados pelo PT. E onde eu quero chegar, que esses caras vão fazer o eleitor que vota, por exemplo, no Camilo Santana, vota 13 no Ceará, e eventualmente está votando no Ciro, ele vai converter e vai puxar o Haddad para cima. Mesma coisa o Flávio Dino no Maranhão, mesma coisa o Rui Costa na Bahia. Então, se o Haddad está subindo e disparando no Nordeste, isso vai aumentar de velocidade e vai subir ainda mais.
É preocupante, só que novamente, da outra vez eu avisei, trouxe um dado da realidade, teve muita gente que ficou mentira, Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, ou a turma do Geraldo Alckmin, né, especial na imprensa, não, a máquina dele vai funcionar. Já tá provado que a máquina dele não serve pra absolutamente nada, a campanha do senhor Geraldo Alckmin não existe, e também que a estrutura de poder, a estrutura política do PT operando no Nordeste é uma ferramenta real capaz de colocar eles no segundo turno. Eu vou trazer mais alguns dados sobre como é que está o Haddad nessa pesquisa do Ibope para que você possa compreender aqui qual o cenário eleitoral dele. O Haddad, por exemplo, ele tem 25% entre os brasileiros que são católicos e ele tem 17% entre os que são evangélicos, ou seja, o público evangélico é muito mais catequizado a não apoiar o petismo. Há um tipo de política feita dentro da igreja que impede que as pessoas sigam os valores de esquerda. E isso é uma vantagem nítida. Outro ponto, nas cidades pequenas, cidades até 50 mil habitantes, o Haddad tem cerca de 20% das intenções de voto, sendo que nas cidades maiores e nas cidades médias e nas maiores ele tem cerca de 13%. Ou seja, rincões, cidades pequenas, que é, por exemplo, o padrão do sertão do Nordeste, cidades menores que dependem do trabalho do governo federal, da assistência do Bolsa Família, esses locais o Haddad já está presente. Aí você vai falar, pô, então o Haddad já chegou nesse eleitorado, então um eleitorado, vamos dizer, mais dependente de assistência do governo federal, um eleitorado mais católico, menos evangélico. Então, pera, então ele não tem mais pra onde crescer, calma, vamos lá. O Haddad, ele apresenta para pessoas que ganham até um salário mínimo, 30% das intenções de voto. Ou seja, o eleitorado que ganha até um salário mínimo, o brasileiro mais pobre de todos, o Haddad já chegou a 30%. De 1 a 2 salários mínimos, ele já tem 21%. De 2 a 5 salários mínimos, ele já tem 19%, e mais de 5 salários mínimos, ele já tem 15%. Aí você vai falar, opa, Renan, pera um pouquinho. Não tá tão grande a diferença do eleitorado mais pobre pro mais rico. O Haddad tá crescendo bem em todos, mas isso é uma meia verdade. O eleitor mais rico, ele tende a se informar antes. Ele acompanha as redes sociais, ele acompanha na televisão, ele já sabe, ele acompanha o noticiário político, então quanto mais renda ele tiver, mais instruído ele vai ser, via de regra é mais ou menos assim, e aí mais ele vai saber que o Haddad já é candidato. Quanto mais pobre e menos informado, menos você sabe, por exemplo, que o Haddad é o candidato do Lula. Aí então vamos acompanhar, e esse é o potencial de crescimento, quantos por cento de cada faixa de renda não tem eleitor, não tem candidato, ou seja, está indeciso, ou está votando branco ou nulo porque, por exemplo, não teve essa indicação. Até um salário mínimo, que o Haddad já tem 30%, 24% não definiram o candidato. De 1 a 2 salários mínimos, também 24%. De 2 a 5, cai para 19%, e mais de 5 salários mínimos, cai para 13%. Ou seja, ainda há muito voto a ser captado pela máquina do PT nesses eleitores mais pobres. O que quer dizer que o Haddad vai aumentar muito o percentual dele nessas eleições. Vamos lembrar sempre, o eleitor brasileiro é o povo brasileiro, e o povo brasileiro é pobre. Então, por vezes, eu vejo, por exemplo, youtubers de direita, formadores de opinião de direita, falando, olha, é impossível que o Haddad tenha essas intenções de voto, isso é uma mentira, isso é uma manipulação, né? Isso não pode estar acontecendo. Vejo formadores, assim, muita gente na direita no Twitter falando vai dar primeiro turno e falando que é impossível que o Haddad tenha essas intenções de voto, porque você vê nas ruas as pessoas estão apoiando o Bolsonaro e você quase não vê ninguém numa caravana do PT. E eu respondo, o que o cu tem a ver com as calças? Não tem nada a ver. O eleitorado hoje do Bolsonaro, o antigo eleitorado do PSDB, é como se ele vivesse num país diferente do eleitorado do PT. São pessoas que moram em regiões diferentes, e via de regra pertencem a classes sociais diferentes. Eles têm padrões culturais, padrões de consumo, padrões completamente diferentes uns dos outros, né? A relação deles, como eu já disse em outros vídeos, com o Estado é muito grande. Um não quer o Estado na vida deles, o outro precisa do Estado na vida deles. Essa visão de mundo diferente faz com que essas pessoas nem se conheçam. Aí uma só fica falando, pô, ao meu redor só vai ter eleitor do Bolsonaro. E o outro vai falar, ao meu redor só tem eleitor do Lula. E aí essa bolha fica fechada, né, cada um na sua respectiva bolha, e eles não se comunicam. E o problema nosso é exatamente esse. Nós não nos comunicamos com as pessoas que nós precisamos virar o voto. Nós falamos entre si e falamos, já está ganho, aqui é impossível, estão mentindo. Não estão mentindo. De novo, o agregador de pesquisas que nós montamos, tratando de mais de 8 institutos diferentes, mostra esse crescimento da Haddad. Não adianta a gente ficar negando a realidade, porque se você nega a realidade, o seu inimigo que entende a realidade, interpreta ela e age, seu inimigo vai lá e te derrota. Então, antes que você fale, Renan, puta que pariu, você só vai lá, traz um monte de notícia ruim, né, joga água no meu chope,
vou ter que ir votar no segundo turno, e pelo visto o PT tá bem sim. O que você propõe? O que dá pra fazer? Por que o MBL não sai às ruas? E veja bem, o MBL pode sair às ruas. O MBL vai fazer tudo o que for necessário, tudo que tiver alcance dele pra derrotar o PT. Não tenham dúvidas disso. O MBL, toda vez que o Brasil precisou, desde que o MBL começou, o MBL nunca fugiu do pau. O MBL nunca ficou no muro. O MBL sempre vai pro pau, mais até do que deveria. Inúmeras brigas nós compramos sozinhos, como é o caso da reforma da Previdência. Que aí, né, não teve ninguém, não teve mito, não teve ninguém pra ajudar. Aí teve a gente tomando porrada lá, falando que a gente era comprado, mas isso é outra história, né? Essa briga o MBL vai entrar. A questão é que não basta sairmos às ruas ou fazermos postagens onde as mesmas pessoas que acreditam nas coisas que nós acreditamos vejam e falam: ah, muito bonito, MBL, concordo com você. Nós precisamos chegar nesse outro eleitorado. E quem é esse outro eleitorado que eu falei? É o eleitorado que basicamente mora nas periferias e mora em cidades pequenas. É um eleitorado de renda menor e é um eleitorado que por vezes nem sabe que o Haddad é o candidato do Lula. Esse é o cara que você tem que chegar. Se você mora em São Paulo, por exemplo, você tem que falar com as pessoas que você convive que moram na periferia. Se você mora na periferia, fale com seus amigos. Não perca tempo com aquele petista lacrador, com aquele petista de esquerda, social. Esquece esse cara. Esse cara é insignificante. Esse cara não faz diferença. Quem faz diferença é esse eleitor mais pobre, que às vezes não sabe o roubo, o tamanho da putaria que o PT fez quando esteve no poder. Que você tem que mostrar no celular: tá aqui o triplex do Lula, tá aqui o tamanho do roubo da Petrobras, o preço da gasolina, o preço do gás, tudo subiu por culpa deles. Você tem que mostrar pra essas pessoas. Se esse vídeo for visto por 200 mil pessoas, eu peço pra cada uma dessas 200 mil, convençam 6 pessoas. Dá 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 que você tira de lá e traz pra cá, dá 2 milhões e 400 mil votos de diferença. Isso pode ser a diferença que vai redundar na derrota do PT no segundo turno. Pensem bem, a última eleição foi super disputada e as margens foram muito pequenas. Então, voltando, em São Paulo, ataque à periferia, vá atrás de amigos seus que moram na periferia, vá atrás de pessoas que tenham renda mais baixa, tragam essa realidade e convençam elas. O que essas pessoas precisam é de conversa, de um bom debate político. Se você mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, vá na Baixada Fluminense. Se você mora na Baixada, fale com as pessoas da Baixada Fluminense, virem os votos. O estado que vai ser o estado da virada, que vai permitir que o Brasil não caia na mão do PT, vai ser o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que sempre votou tão mal, pode ser agora o estado que vai nos salvar. É uma ironia do destino muito louca. Se você vota em Minas Gerais, de novo, região metropolitana de Belo Horizonte, o norte de Minas Gerais, trabalhem com pessoas que moram nessas regiões. Vão atrás dessas pessoas católicas, vão atrás dessas pessoas que estão indecisas, vão atrás de pessoas que moram em municípios pequenos. Como eu falei aqui, isso está demonstrado, o Haddad está muito forte em municípios pequenos. Virem pessoas dos municípios pequenos. E Minas Gerais é o estado dos municípios pequenos. Se você mora no Nordeste e é lá que o Haddad está crescendo, converse com todo mundo, que vai mais ter a eleitor do Haddad pra você tentar virar. E você, e aí esse é o principal recado, você que é nordestino, você que mora nesses estados que estão tomados pelo petismo, você tem a missão, que ao mesmo tempo é a mais importante e a mais fácil. Porque como você está rodeado desses eleitores, conseguir esses 6 eleitores para convencer não é tão difícil. De fato, não é. Vá, trabalhe, conversa. De novo, não aquele petista doente, mas sim aquela pessoa que acha que o Lula melhorou a vida deles, aquela pessoa que foi enganada, aquela pessoa que não tá votando de má fé, aquela pessoa que quer melhorar as condições materiais da vida dela, aquela pessoa que faz um voto inclusive racional no PT, que fala: ora, se minha vida era boa e agora minha vida é ruim, é porque o Lula me ajudou. Convença-as do contrário. Se vocês fizerem esse tipo de convencimento, isso eu te peço, mostrem vocês convencendo esses eleitores, façam vídeos, tirem fotos, nós vamos postar no nosso Instagram regularmente o trabalho que você tá fazendo pra virar eleitor do PT. Porque é muito fácil você ficar divulgando coisas pra pessoas que estão na sua bolha. Olha, fulano concorda comigo, todo mundo concorda comigo, então tá tudo certo, vou fazer um ato com pessoas que concordam. Isto é fácil. Difícil é virar as pessoas que estão, pelo contrário, do outro lado, perdidas, que você às vezes nem convive, que às vezes você até ignora. Coloque seus preconceitos de lado. Converse com as pessoas. Se você conversar com as pessoas, se você virar esses 6 votos, vai que esse vídeo tenha 300 mil views. Aí sim a gente vai fazer toda a diferença. E aí sim nós temos condições reais de evitar que o petismo ganhe essas eleições. Esse é o meu recado. Muito obrigado e conto com você. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.